O impacto de uma sociedade racializada e que estabeleceu poucas relações com o continente africano reflete no cotidiano e no dia a dia da população imigrante. Reginete, muito tem se falado sobre a questão da representatividade. Qual a importância para a comunidade negra de termos personagens negros protagonistas em produtos da cultura popular, como esse filme Pantera Negra? O Brasil é o segundo país no mundo com maior contingente de população negra, né? Hoje somos mais de 100 milhões de negros no Brasil. Então é um absurdo que a gente não esteja representados, tanto na política quanto nos meios de comunicação, né? No cinema, na televisão, né? Quando aparecem personagens negros, são personagens isolados e normalmente em situação subalterna, né? Ou como nos últimos anos o cinema brasileiro começou a ter uma visibilidade internacional, aí colocando o negro como protagonista da criminalidade e da violência, né? Como foi Cidade de Deus e vários outros filmes do gênero que apareceram, né? Denunciam a violência, o racismo, mas ainda colocam o negro na centralidade da criminalidade e da violência, que ao meu ver é um equívoco, mas na política é mais difícil, né? Porque nós todos, os partidos políticos, inclusive os de direita, os de esquerda, têm núcleos negros, secretarias de negro, representatividade negra. Quando faz a disputa eleitoral, tem muitos negros que colocam o seu nome à disposição para fazer disputa, mas não elege, né? Como acontece também com as mulheres, mas acho que numa proporção ainda muito maior com nós negros, né? Como é que tu pensa um país, né? Como é que tu pensa democracia se a maioria absoluta do seu povo está excluída dos processos de decisão e de representação, né? Como a senhora vê os espaços abertos para o negro na atual sociedade brasileira? A sociedade está estruturada assim, com papéis muito definidos, né, para negros. O trabalho braçal, o trabalho temporário, o trabalho irregular, né, o trabalho que não tem prestígio, né, é destinado para o negro, né, principalmente para as mulheres negras. Até hoje o grande contingente de trabalhadoras domésticas, que até recentemente não tinham os direitos trabalhistas reconhecidos, são trabalhadoras negras, né? Então esses são resquícios da escravidão. E a escravidão ela se atualiza, eu acho que ela nunca deixou de existir no Brasil, ela vai se reatualizando a cada conjuntura. E nesse momento ela se reatualiza quando o Estado brasileiro, o governo brasileiro consegue, através do Congresso Nacional, subtrair os direitos trabalhistas, né? Então, quando tu não tem direito trabalhista, não tem um órgão regulador, o Estado se ausenta desse processo de regular as relações de trabalho, né? E coloca como um elemento regulador a negociação, onde o empresário pode tudo, é branco, homem, rico, e o trabalhador é um pobre, negro, né? E vai negociar o quê? Vai negociar a comida, né? Enfim, isso é a escravidão moderna, né? A escravidão moderna também ela se reproduz nos milhões de jovens negros que não têm projeto de vida, que o Estado não oferece uma possibilidade, que acaba aumentando as estatísticas de homicídio no Brasil, que é uma vergonha, né? Quais são as marcas desse racismo moderno que a senhora percebe na sociedade atual? Primeiro, é isso que nós já tratamos, né? A ausência de representatividade. E a sociedade funcionar com uma certa normalidade, como se isso fosse absolutamente normal, tu ter metade da população não representada, né? E achar que isso, acreditar que isso é democracia, né? A outra é a forma
como uma elite, né, como uma elite dominante, se relaciona e se reporta ao povo negro, no caso do Brasil não só os negros, os indígenas também, né, como cidadãos de terceira categoria que não são merecedores de direitos. Então, a escravidão ela se manifesta quando a maioria do nosso povo está no mercado informal, que para a elite, quando interessa, ela diz que é um mercado irregular, né? Se manifesta quando a gente vê as nossas escolas, aqui no estado nosso, de ensino médio, de ensino fundamental, cada vez mais precarizadas, porque essa elite dirigente acha que não precisa investir, né? E ultimamente, né, nos últimos anos, o fundamentalismo religioso que tomou conta da estrutura do Estado, né, se consolida dentro do Estado, que usa os argumentos lá do século XVI, né, para desestruturar, por exemplo, as religiões de matriz africana ou diferente, demonizar o negro, demonizar as manifestações culturais negras, e tem eco dentro dos governos, né? Vou pegar um exemplo bem típico, que é o carnaval, né? O Brasil vem, os governantes vêm num processo de desestruturação do carnaval. Nesse sentido, qual é o papel do feminismo negro, do empoderamento da mulher negra para a reversão desse quadro? O feminismo negro ele surge para dizer para as mulheres não negras, né, que nós não somos iguais e que elas têm que respeitar a nossa diferença étnico-racial, que a história das trabalhadoras não começou no século passado, começou lá, né, no Brasil, quando chegou a primeira mulher negra escravizada, e começou a história dos trabalhadores, né. Para mim não tem consolidação de democracia, transformação, revolução, sem ter no centro do debate uma categoria estruturante dessa mudança, o povo negro e as mulheres. Recentemente, a senhora recebeu o título de consuleza honorária do Senegal, no Rio Grande do Sul. Como a senhora vê a inserção desse imigrante africano e do imigrante caribenho no Rio Grande do Sul? Depois do fluxo de negros no processo de escravização, né, que foram trazidos para cá, é a primeira vez que vem em grande quantidade negros, tanto africanos quanto caribenhos. E eles trazem uma outra realidade. Uma forma de se colocar no mundo diferente de nós brasileiros, que passamos por quase 4 séculos de escravização. Eles não têm essa vivência. Para nós negros é algo que a gente precisa explorar e aproveitar, fortalecer essa relação dos negros em diáspora com os negros no continente africano, né? Ainda está muito presente a mentalidade que geralmente a grande mídia difunde do continente africano, um continente de miseráveis, né? Quando na verdade é um continente riquíssimo, que passa por um processo de desenvolvimento bastante acelerado. Os povos são cultos, né? E algo assim que nos chama a atenção de todos nós é que tu não encontra um desses imigrantes que chegam, mesmo os que têm baixa escolaridade, que não domine 2, 3, 4 idiomas. A recepção em relação aos africanos e caribenhos passa por isso. Acho que o impacto de uma sociedade racializada e que estabeleceu poucas relações com o continente africano reflete no cotidiano e no dia a dia da população imigrante.